Você sabia que você pode viver de renda só com fundos imobiliários? E aí galera, aqui é o Luiz e hoje eu quero explicar para vocês um pouco mais sobre o que são fundos imobiliários e por que você deve tê-los na sua carteira de investimentos. Bom, o que são fundos imobiliários ou os famosos FIIs que muitos investidores comentam? O que acontece? É um fundo que investe em imóveis. Existem diversos tipos de imóveis e diversos tipos de fundos que investem nesses diversificados tipos de imóveis ou lotes. Por exemplo, existem fundos que investem em galpões para alugar, em shoppings, em hospitais, em prédios de laje onde operam bancos. Existem fundos que investem até em cemitérios. Bom, e qual que é a vantagem de você ter um fundo imobiliário? Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você tem direito a receber um aluguel mensal. Quanto mais cotas você tiver, maior vai ser o aluguel que você vai receber. E qual que é a vantagem de você comprar um fundo imobiliário em vez de comprar uma casa e botar para alugar? Bom, as vantagens são as seguintes: quando você compra uma casa e você põe para alugar depois, você depende apenas de um inquilino, certo? Esse inquilino pode acontecer de vir a não te pagar. E para você despejar esse inquilino, ele vai ter que estar inadimplente com você por alguns meses. Quando você quer vender uma casa, você vai ter que botar ela no mercado imobiliário. Ou seja, a liquidez de imóveis é muito baixa. Para você vai talvez demore mais de ano para vender essa casa. Você vai ter custos com IPTU, você vai ter custos de manutenção dessa casa. No fundo imobiliário, você compra cotas, você se torna dono de propriedades comprando cotas. Quando você deseja comprar uma cota, você não precisa ter 500, 600, 700 mil reais para comprar um imóvel. Você pode ser dono desses imóveis com menos de 200 reais, com 150 reais. Tem fundos imobiliários de até 10 reais. Você pode se tornar dono de imóveis com apenas 10 reais. E a liquidez é bem alta. Você pode comprar e vender de um dia para o outro os fundos imobiliários. E eles, além de te renderem mensalmente aluguéis, eles são uma renda variável. Eles variam, mas eles são baseados, ao contrário de ações do Ibovespa, eles são do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Então, para você se desfazer de uma cota de um fundo imobiliário é muito fácil. É só você abrir o seu home broker e botar lá uma ordem de venda. Ou se você quiser comprar uma ordem de compra, você pode comprar uma cota por mês com 10 reais por mês. Existem fundos mais caros e existem fundos mais baratos. Existem fundos que vão te pagar mais dividendo e existem os fundos mais baratos que vão te pagar menos dividendo. Isso vai variar. Isso vai depender de muitas variáveis, como por exemplo, se esse fundo é dono de um só prédio ou se ele tem vários prédios, se o inquilino desse fundo é um cliente só ou vários clientes. Você tem que analisar muito bem, existem vários fatores de análise, como por exemplo, se esse fundo que você comprou tem apenas um cliente, basta esse cliente se tornar inadimplente para você não receber. Assim, se você tem um fundo com mais imóveis e mais clientes, se um cliente se tornar inadimplente, você tem outros clientes que vão estar te fornecendo a renda mensal. Como você consegue viver de renda com fundo imobiliário? Bom, eu peguei aqui um fundo imobiliário chamado HGLG11, onde ele investe em galpões para aluguéis. No último mês, esse fundo imobiliário pagou 0,78 centavos por cota, ou seja, para cada cota que você tiver, ele te pagou 78 centavos. O preço desse fundo imobiliário é de R$ 162,50. Então, para você ter uma cota desse fundo, você vai precisar de R$ 162,50. Aí você vai ganhar 0,78 centavos. O legal é você ir comprando fundos imobiliários até você atingir um preço mensal que você ganha de dividendos para conseguir dinheiro para comprar mais cotas. Ou seja, a partir do momento que
você recebe mensalmente mais do que é o preço do fundo imobiliário, você vai poder comprar sempre uma nova cota. Ou seja, mês que vem você vai comprar uma cota a mais, aí você vai receber aluguel desse fundo para poder comprar outra cota, mesmo que você acabe acontecendo alguma coisa na sua vida e você não tenha mais fonte de renda, a não ser os aluguéis desse fundo imobiliário, você vai sempre poder estar recomprando fundo imobiliário. E para você entender melhor como você pode viver de renda, primeiro você tem que pôr um objetivo. Quanto você deseja alcançar mensalmente para poder viver de renda sem poder se preocupar com nada. Você pode ficar em casa, você pode viajar e você vai ter renda para poder sobreviver, pagar suas contas, viajar. Primeiro você tem que estipular um valor mensal. Vamos aqui por exemplo, para mim seria bom, um exemplo, 10 mil reais. Eu gostaria de viver com 10 mil reais. Como eu faço esse cálculo? Você vai pegar 10 mil reais e dividir por 0,78. Você quer viver com 10 mil reais? Você divide pelo valor da cota mensal. Ou seja, eu vou fazer um cálculo aqui rapidinho. 10 mil reais dividido por 0,78 centavos. Ou seja, eu vou precisar de 12.820,5 cotas para poder alcançar esses 10 mil reais, certo? Então, com esses 0,78 centavos por mês, para eu poder alcançar 10 mil reais por mês, eu vou precisar de 12.820,5 cotas. Eu vou precisar ter isso na minha carteira. E qual que é o valor disso tudo? Agora você tem que pegar essas 12.820 cotas e multiplicar pelo valor dela, o valor da cota inteira, que aí você vai saber quanto você vai precisar investir para poder adquirir essas 12.820 cotas. O valor da HGL G11, como eu falei antes, é de R$162. Então, esse número vai ser o valor de 12.820 cotas, vai ser multiplicado pelo valor da cota, pelo valor do fundo, que é de R$162. Assim você vai saber o montante final que você vai ter que ter investido para poder receber de proventos 10 mil reais. Então a gente multiplica por R$162. No total você vai ter que ter investido R$2.076.923. Ou seja, para você ter uma renda de 10 mil reais por mês investido num fundo que te paga 0,78 centavos de cota, você vai ter que ter mais de 2 milhões de reais. Com 2 milhões de reais você vai poder comprar mais de 12 mil cotas. Ou seja, é um bom dinheiro, é uma grande quantia a ser investida. Mas esse é só um caminho. Você tem que criar caminhos diferentes, ter mais fontes de renda além de investimentos para poder fazer aportes mensais. Para a longo prazo, lembre, sempre visando a longo prazo, porque o longo prazo é o caminho. Não seja ganancioso, não seja impaciente, não tenha medo, esteja preparado. Essa é uma das formas de você ter rendimento mensal com fundos imobiliários, mas existem ações que te pagam dividendos mensais, onde você pode fazer um rebalanceamento da sua carteira com fundos imobiliários e ações. Você vai analisar ações que tem um bom dividendo, né, que te pagam um bom dividendo mensal quando elas pagam. Existem ações que pagam mensais, existem ações que pagam trimestrais, semestrais. Então você vai fazer uma análise de ações que pagam bons dividendos para ter na sua carteira. Assim você vai ter uma renda mensal. E se você for investindo com firmeza, se você fazer aporte todo mês, daqui a 10, 15 anos, é um longo tempo. Sim, a gente sabe, muita gente é impaciente, muita gente quer tudo para agora. Mas, estatisticamente, esse dia vai chegar e você tem que estar preparado para isso. Então, daqui a 15 anos, se você começar agora e não perder o foco, você vai conseguir ter uma renda que te consiga fazer pagar as suas contas e sem precisar vender a sua hora, porque nada pior do que vender a sua hora para conseguir ter uma forma de renda. Assim você vai poder ter liberdade. Bom, aqui eu fiz uma introdução mais ou menos por fora de como é viver com renda de fundo imobiliário, um pouquinho de ações, mas existem formas de saber o melhor fundo imobiliário, como analisar um fundo imobiliário para você não cair do cavalo depois. Então fica ligado
acompanha o canal, não se esquece, é importante, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto para o YouTube entender que você gostou, compartilha esse vídeo com amigos que você quer que também possam ter uma liberdade, que possam entender mais de como você pode viver de renda sem precisar vender a sua hora, e até o próximo vídeo.